Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo aí, turma do terceirão. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula 3, que eu vou chamar de aula 4, né? Não de aula 3.2. Na última aula a gente subdividiu, né? Eu subdividi a aula 3 em duas partes para ela não ficar muito grande e, né, daremos continuidade a essa aula. Vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Essa aula não vai ter o questionário. O questionário está na aula 3, tá? Então, se você não fez, refaça. Quer dizer, faça, né? Se você não fez. Se você já fez, não tem que se preocupar. Compartilhando a minha tela aqui. A gente já viu, né? Os modelos atômicos anteriores de Dalton, Thomson e Rutherford. A gente vai ver agora o nosso último modelo atômico de ensino médio, que é o de Bohr, tá? E vai ver um que a gente não chega a ver no ensino médio, não chega a estudar, tá? Que é o Schrödinger. Então, né? Vamos lá. Nos nossos modelos atômicos anteriores, só para fazer uma revisão, a gente já viu, né, como foi evoluindo, né, a ideia do átomo. Então, o primeiro modelo de Dalton, ele se baseava, né, nos pensamentos filosóficos gregos, de que o átomo seria uma partícula indivisível, tá? Já para Thomson, que é quem descobre o elétron, o átomo é composto de cargas, tá? Mas é um núcleo, a ideia de núcleo nem é do Thomson, é uma esfera mesmo, positiva incrustada de elétrons, né, negativos. Já Rutherford, ele fala, o último modelo que a gente viu, o modelo planetário, ele fala, assim, agora sem noção de núcleo. Núcleo é positivo, bem pequeno em relação ao átomo todo, ao volume do átomo, tá? E nesse espaço, né, ao redor do núcleo, estão os elétrons, tá? É, é, circundando, orbitando, né? Não tem uma palavra melhor que orbitando, o núcleo positivo, tá? Então, para a gente, Rutherford introduz a eletrosfera e a ideia de núcleo, mas o núcleo continua sendo positivo. É, Bohr vai fazer uma pequena modificação, né? O modelo atômico de Bohr sai 2 anos após o modelo atômico de Rutherford, então é um curto período de tempo. Ele tem uma modificação, mas não tão grande, tá? Assim, é, ele vai falar, né? E esse é o último modelo que a gente estuda no ensino médio, é o modelo que a gente adota para estudo de átomos no ensino médio, vai falar da quantização, né, de Planck. Ele vai aplicar, na verdade, a ideia de quantização de Planck de Einstein no próprio modelo atômico de Rutherford, tá? Então, ele vai falar a respeito de como que os elétrons estão distribuídos nessa eletrosfera, que, na verdade, não é de maneira arbitrária, digamos assim, tá? Bom, vamos lá. O modelo de Bohr, ele vai falar em energias para cada elétron, né, que cada elétron tem por ocupar uma determinada camada. E ele vai falar que a camada é basicamente é, o lugar que o elétron ocupa em torno do átomo. Notadamente, né, através de experimentos, vai se descobrir que os elétrons têm é, regiões, né, preferenciais para ocupar, que não ocupam exatamente posições arbitrárias, digamos assim. Né? E ele vai atribuir, tá, energia para cada elétron, orbitando numa órbita
m. E essa energia é inversamente proporcional à órbita, ou seja, quanto menor a órbita, maior a energia, quanto mais próximo do núcleo, menor a energia, faz sentido, né? Já que quanto mais próximo, maior a interação entre núcleo e elétron, tá? E menos 1 sobre n quadrado vezes 10 vezes 13,6, isso é elétron-volts, tá? Isso fala para mim que se cada elétron tem uma energia diferente em cada camada, ao mudar de camada, ou esse elétron precisa receber uma quantidade de energia, ou ele precisa emitir uma quantidade de energia, certo? Se ele quer passar de uma camada maior para uma camada menor, precisa emitir uma certa quantidade de energia. Se ele precisa passar de uma menor para uma maior, ele precisa receber uma quantidade de energia, tá? É, então, o modelo de Bohr, né, aqui no texto a gente fala, que eu já disse anteriormente, ele pressupõe, né, sai da pressuposição clássica e pressupõe que as órbitas são regiões, são cascas específicas em torno do núcleo, e o elétron está. Ele não está em qualquer lugar. Ele pode estar aqui, 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 como se ele tivesse em cascas específicas, tá? Que eles só pudessem orbitar em determinadas regiões. Essas regiões a gente chama de órbita em torno do núcleo. A gente tem aqui um núcleozinho. Então, tem composto de 3 órbitas. Ou o elétron estaria aqui, né, nessa primeira órbita, ou aqui nessa segunda, ou aqui na terceira. Jamais entre as duas, tá bom? É isso que o modelo atômico, a principal contribuição do modelo atômico de Bohr, tá? É, então, vamos pegar o seguinte. Lá no começo dos anos, né, de 1900, no começo do século XX, né, os cientistas, os cientistas já tinham ciência de que diversos fenômenos aconteciam de maneira não contínua, que é o que eu destaquei aqui, de maneira discretizada. Quando eu falo maneira discretizada, valores discretos em matemática são valores não contínuos, tá? Então, por exemplo, altura é um valor contínuo, tá? Se você tivesse um instrumento que fosse capaz de medir qualquer altura, você poderia, por exemplo, ter 1,75, 1,75,1, na verdade, né, 175,1 centímetros, é, 175,10,11, qualquer valor é possível. Isso é um, um, um resultado contínuo. Agora, o resultado discreto é que só determinados valores são possíveis. Por exemplo, o número de filhos. Um casal pode ter um filho, dois, três, não pode ter 2,5 filhos, tá? Então, essa é a diferença de valores discretos, que são valores específicos que eu consigo ter, e valores contínuos, que ele pode dar qualquer valor dentro de uma determinada faixa, tá? Então, isso significa que certos fenômenos, né, só possuíam valores específicos permitidos, tá? Quando eu toco uma nota de piano, por exemplo, foi o exemplo que eu usei, né? Ou eu toco dó, ou toco ré, ou toco mi, ou toco fá, né? Sol, lá, si. Só que o som, né, a nota que a gente percebe, ele nada mais é do que uma frequência, né? O que varia de uma nota para outra é a frequência de vibração, tá? A frequência é um espectro, são valores contínuos. Mas para eu diferenciar uma nota de uma outra, certo? São valores discretos. Eu não tenho um espectro contínuo de notas no meu piano. Tem valores discretos. Eu não tenho nada entre o dó e o ré, certo? É essa a ideia. Bom, seguindo. Aí o Bohr, né, ele começou a estudar o átomo de hidrogênio, tá? Ele parte do modelo de Rutherford, mas vai acrescentar uma suposição, uma pequena modificação do modelo, né? E se a estrutura atômica, certo? A estrutura eletrônica fosse quantizada, ou seja, cada elétron tivesse uma energia possível, tivesse uma região possível de estar, e não
em qualquer região. Sabia-se que os elétrons estavam numa região chamada eletrosfera, mas e se ele tivesse em cascas, e não em qualquer região, tá? E ele vai sugerir, né, que os elétrons só poderiam orbitar os, o núcleo em órbitas específicas, tá? E tem raios fixados, ou seja, estão afastados do núcleo em distâncias específicas, certo? E não em qualquer lugar em torno dessa ideia que o Bohr apresenta, o modelo de Bohr apresenta. E ele vai funcionar extremamente bem para o átomo de hidrogênio, né? Só que com mais, e para qualquer outro, né, átomo, ou, né, o cátion, né, que tenha só um elétron. Por exemplo, o hélio 2 tá? Ou, perdão, o hélio mais. O hélio mais é o átomo de hélio tem dois prótons. Então, o hélio, o átomo neutro de hélio, tem dois elétrons. Se eu retiro um elétron, ele fica só com um, né? É um elétron unitário. E essa quantização, tá? Também funciona bem. O átomo de hélio, o átomo não, para o cátion de hélio, tá? O cátion de hélio, o hélio mais. Só que para estruturas que não possuem só um elétron, isso não vai funcionar tão bem. Por isso, esse modelo, ele não é, ele é apresentado para a gente usa a ideia de camadas, tá? Mas ele não é aprofundado totalmente porque ele não funciona bem. Quando eu aplico para átomos mais complexos ou átomos com mais elétrons, tá bom? Então aqui, né, a um GIF, né? Eu gosto de GIF para apresentar as ideias de como que seria o modelo de Bohr, tá? Note que eu tenho elétrons em camadas, tá? Vocês sabem, né? A gente vai apresentar nas próximas aulas. Que cada camada tem um número teórico e um número prático, digamos assim, ou um número observável, que são diferentes de elétrons, tá? Na primeira camada, né? Camada um ou camada, acho que começa da K, da L, não da K, né? São dois elétrons, depois oito, né? O modelo teórico. O observado, né? Não são exatamente assim. Mas cada camada tem uma quantidade de elétrons possíveis e em quando o elétron está naquela camada, ele tem uma energia específica, né? Diferente do átomo, do elétron que esteja em uma camada acima ou abaixo, tá bom? Então, assim como funciona. Esse GIF é só para tirar a ideia de que o átomo é uma coisa plana, não é tridimensional, tá? Então, tem um elétron girando em todas as direções, tá bom? Aqui, né, através do modelo de Bohr, ou da aplicação, né, da ideia da mecânica quântica, né, da quantização no modelo atômico de Rutherford, vai surgir a ideia de, não a ideia, vai surgir a não vou colocar como ideia, mas vai surgir a ideia de fóton, da emissão de energia. Então, quando um elétron muda de camada, da camada mais energética para menos energética, já que para ocupar menos energética ele precisa de menos energia, ele precisa liberar um pacote de energia. Por que um pacote? Tá? Porque como ele só pode ocupar determinadas camadas, é como se ele tivesse, né, vou colocar aqui valores fictícios. Para ocupar a camada um ele tivesse que ter 1 de energia. Para ocupar a camada 2 ele tivesse que ter 4. Para ocupar a camada 3 tivesse que ter 9. Para ocupar a camada 4 tivesse que ter 16. São valores fictícios. E se ele saísse da camada 4 para a camada 3, certo? Ele teria que liberar energia, uma certa quantidade de energia, tá? Ao liberar, né? 16 para 9, 7. Ao liberar essa energia, certo? Ele emite fóton. Então, aqui a gente tem um modelinho, tá? Em GIF. Quando eu dou energia para ele, aqui é o modelo dando energia.
eu dou energia para esse elétron está mais energético, ele mudou a camada, certo? Quando ele É que aqui ele não é só ele mudando da camada menos energética para mais energética, tá? Então, a outra mudança que ele vai fazer agora, quando ele sai da mais para menos, é na verdade o GIF recomeçando. Tá? Por isso que não tem a emissão de energia. Deixa eu, né, não coloquei, tá? Mas é essa a ideia, tá? É, a principal ideia do modelo atômico de Bohr, ele os elétrons ocupam camadas específicas e têm energias específicas, né? Energias discretas, ou seja, valores específicos para ocupar cada camada, certo? Então, se ele está na camada X, ele tem uma certa quantidade de Y de energia. E todos os elétrons que ocupam essa camada X têm a mesma quantidade de Y. Ele não pode ter mais Y mais alguma coisa, nem Y menos alguma coisa. Se ele ganha energia, ele sobe a camada, né? Mas ele tem que ganhar algo, né? Para conseguir subir. Se ele perde energia, ou se ele emite energia, fóton, ele passa para uma camada mais baixa. Tá? Então, para finalizar aqui o modelo de Schrödinger, modelo rapidinho, modelo atômico, tá? Que vai ser a proposição, certo? Da introdução da mecânica quântica para o átomo. E ele vai começar a tratar os elétrons como onda, tá bom? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão a aula vai ficar longa, tá? Mas ele vai falar em... vai concentrar o estudo também muito em estatística. Ele vai falar em orbital e vai definir orbital, por exemplo, o que é um orbital atômico. É a região do átomo que possui a localização mais provável do elétron em 90% do tempo. Então, o orbital não quer dizer, não é a região do elétron que o elétron está. É a região mais provável dele estar. Significa que ele está lá? Não. Mas é muito provável que ele esteja. São definições assim que são um pouquinho, fogem um pouquinho do escopo do ensino médio, do que a gente tem como racional, tá? Mas são ideias importantes, é um modelo atômico importante. Então aqui a gente tem, né, uma série, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas o modelo de Schrödinger vai falar é, que que os elétrons têm maior probabilidade, na verdade, os elétrons estão, né, não é que estão, que os elétrons são, né, na verdade, eu vou ter uma função, digamos assim, para calcular, não calcular, tá? Mas eu vou ter uma função que vai ter que é a função da onda, né? A função, o quadrado da função da onda, que vai representar, certo? A probabilidade de se encontrar um elétron dentro de uma determinada região, tá? Então, se essa função tem valor baixo, quer dizer que é muito improvável do átomo estar dentro dessa região. Se ela tem valor alto, quer dizer que é mais provável de encontrar um átomo nessa região, tá? E quando eu produzo, é, digamos assim, quando eu produzo o desenho, né, o gráfico para essa região, que é uma região tridimensional, de onde o átomo pode estar, ou é mais provável, eu tenho os desenhos dos orbitais, tá? Aqui, é, aqui em cada é, linha tem orbitais diferentes, tá? Mas, por exemplo, aqui o S, aqui é o P, o D, o F, tá? Ah, essas são para átomos, né? Que possuem, digamos assim, só elétrons no subnível S, né? Lembra? Né? Então, eles formam um orbital esférico. O P, quando ele faz uma ligação, né? Aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, mas tem uma região
né, preferencial, que é como se fosse um infinito tridimensional, tem o D, o F, isso tem relação com subníveis, tá? Lembra da lá do SPDF, né? Subnível S, que quando eu faço a distribuição eletrônica tem um S1, dois S, um S1, um S2, dois S1, dois S2, aí dois P1, dois P2, dois P3, dois P4, dois P5, dois P6 e por aí vai, tá? Então, esses subníveis, né, vão me dar a função onda, né, de probabilidade de eu encontrar um elétron em torno desse átomo, né, vai me dar para cada átomo, né, um modelo diferente, digamos assim. E esse modelo tem relação com o subnível onde se encontra o elétron. É um pouco confuso, tá? Mas a gente não vai aprofundar nisso. Então, aqui, né, para o hidrogênio, tá? Ah, aqui, salvo engano, esse é o modelo quando eu tenho é, um S, a camada um s, tá? Então, é mais provável que ela esteja em torno de uma camada bem pequena, concentrada no núcleo. Quando os elétrons estão na 2s, ou seja, na segunda camada do subnível S, tá? Já é uma esfera mais de raio maior, tá? Mas com uma probabilidade nula de estar aqui dentro, tá? Quando eu tenho uma terceira camada, 3s, tá? Um raio maior, com possibilidade nula de estar entre, né? Percebe que a probabilidade, ela sobe, aumenta e cai para zero. Aí, ao abrir mais uma camada, ela sobe, aumenta, depois cai para zero. Terceira, sobe, aumenta e cai para zero. Todas no subnível S, né? Porque eu tenho um S, dois S, dois P, depois três S, tá? Então, se eu seguir na linha dos S, o que está mudando é a camada, não o subnível. Então, são esferas concêntricas cada vez mais afastadas do núcleo. E são aquela ideia de casca lá que o Rutherford, que o Rutherford não, que o Bohr aplica, tá? Então, como ele só, né, essa ideia do Bohr tá correta. Como ele fica, isso contando para o orbital S, né? Como ele fica em camadas específicas, a probabilidade dele estar entre as camadas é zero. Olha aqui, uma probabilidade dessa para dar, tá? Então, né, acabamos a aula, deixa eu encerrar aqui. Acabamos a aula de hoje, é um pouquinho mais nada. Vocês tiveram ouvindo um som de avião, tá? Peço desculpa. Eu é, gravei a aula agora sem fone. Eu preferi, pelo menos, a qualidade do som ficou melhor sem fone. Então, até a próxima aula, aula 5, tá? Nessa aula, para quem já fez o questionário, não precisa fazer. Quem não fez, o questionário está lá na aula 3, tá? Então, clique na aula 3 e responda o questionário no formulário. Tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.